Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Paula e hoje o assunto de Geografia é domínios morfoclimáticos do Brasil. Então, convido você a estar totalmente ligado aí na aula e vamos lá falar sobre esse assunto que é tão importante aí para a Geografia Física, para entender o meio ambiente, a dinâmica da natureza e suas características, tá? Lembrando que esse assunto, ele também tem um outro nome, né, que é chamado biomas, que também cai na biologia. Tá? Mas aqui na geografia nós vamos focar no que realmente importa aí para a geografia, que é a questão do clima, da hidrografia, da vegetação e todas as características físicas aí que são importantes, tá? Então vamos lá. Para começarmos, aqui vai com uma questão, tá? Do Aprova Mais, do material Farias Brito, questão 2, que fala o seguinte: a degradação do bioma ocupado por 10 estados, mais o Distrito Federal, já é responsável pelo mesmo nível de emissões de gás carbônico da Amazônia. Mais ainda, 12 mil espécies teriam simplesmente desaparecido, enquanto a desertificação e o avanço de culturas agressivas, como o da cana-de-açúcar, só aumentaram. O comando da questão diz: o texto refere-se a uma calamidade ambiental que vem se instaurando. Aí vem aqui as opções, né? Caatinga, Cerrado, quer saber onde essa calamidade aí está se instaurando. Está falando aqui de uma questão ambiental, porém totalmente ligado aos domínios morfoclimáticos. Então, quando diz aqui, ó, que está ali por 10 estados mais o Distrito Federal, é importante que você saiba aí a localização de cada um desses biomas do Brasil, quais são eles, né, domínios morfoclimáticos, no caso para a geografia, quais são eles, e é isso que nós vamos aí identificar na aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é domínio morfoclimático? Então, domínio morfoclimático é uma classificação geográfica que engloba aspectos naturais, como clima, hidrografia, vegetação, relevo e solos predominante em uma determinada área e a forma como eles se relacionam entre si. Então, o que é esse domínio morfoclimático aí? Vai juntar aí todas essas características, tá? Em determinado parte do espaço geográfico ali, e aí todas as características vão identificar um determinado domínio morfoclimático. Quais características, né? Repetindo aí para vocês: clima, vegetação, hidrografia, relevo, tá? Então, o território brasileiro, ele tem inúmeros domínios morfoclimáticos, tá? Que nem sempre, como vocês vão ver daqui a pouco, vai respeitar os limites dos estados. Então, não é aquela organização, aquela regionalização aí que nós temos das 5 regiões brasileiras, não é nada disso. É com características naturais, tá? Então, tem uma classificação aí para os domínios morfoclimáticos do Brasil. Importante também saber quem foi que classificou, né? Quem criou essa classificação aí dos domínios morfoclimáticos do Brasil? Então, nós temos aqui o mestre, grande geógrafo humanista, Aziz Absaber, tão importante aí para identificar esses domínios morfoclimáticos do Brasil. Afinal de contas, foi ele que fez toda essa classificação, que é tão importante aí para o estudo da geografia e também de várias outras ciências. Então, vamos lá. Aqui nós temos o mapa do domínio morfoclimático, dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que não vai aí necessariamente respeitar o limite dos estados, né, nem das regiões do Brasil, tá? Então, nós temos aqui bem ilustrado para vocês, com uma legenda, um mapa aqui que vai mostrar aí onde estão localizados esses domínios morfoclimáticos. Então, temos lá, quais são eles? Domínio amazônico, o Cerrado, mares de morros, Caatinga, araucárias, pradarias e temos as faixas de transição, tá? Esses mares de morros aqui também pode ser encontrado em algumas outras bibliografias, como Mata Atlântica, tá? Então, como vocês conseguem perceber aqui pela legenda, cada um está localizado em determinado espaço do território brasileiro, tá? Vamos falar particularmente de cada um deles agora, para que vocês possam entender as características, né, particulares de cada um. Então, vamos lá.
Vamos começar aí com o domínio amazônico, tá? Então, o domínio amazônico, a realidade no qual você está inserido aqui do Acre, tá? Nós estamos aí no bioma amazônico, tá? Ah, professora, mas Amazonas, amazônico, não vai se confundir. Amazonas é o estado. Nós temos aí também o domínio morfoclimático ou bioma amazônico, que é que faz toda essa parte aqui da região norte, um pouquinho ali do centro-oeste também e até um pouquinho ali do nordeste, tá? Deixei aqui para vocês o mapa ali ao lado, para que vocês possam também observar, sempre, né, comparando. Então, nós temos aqui, né, o domínio amazônico aqui, nessa parte, toda essa parte aqui, rosa, né? Então, essa parte aí se refere ao domínio amazônico. Então, perceba, o nosso estado está inserido nesse domínio. E quais são as características principais? Então, o relevo do domínio amazônico é a depressão amazônica. Lembrando que existem aí as principais formas de relevo: planalto, planície, depressão e as montanhas. No caso aqui do domínio amazônico, no qual o nosso estado está inserido, é o relevo da depressão amazônica, que são as áreas mais rebaixadas aí, quando se fala na questão altimétrica, né, do relevo, a depressão amazônica são aquelas áreas que são mais rebaixadas. Então, nós estamos aí recebendo sedimentos de áreas mais elevadas, como planície e planalto. Aqui, gente, temos a depressão amazônica como a que mais contempla aí o domínio amazônico, mas também está inserido relevo como planície. Tá? As planícies são aquelas áreas que são bem próximas ali de qualquer curso d'água, tá? Então, como nós temos aqui muitos rios, então também temos bastante áreas de planície. Mas o relevo que é predominante é a depressão amazônica, tá? O clima daqui é equatorial, porque nós temos ali a proximidade da linha do Equador. Está aqui também a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas, e o nosso solo é de baixo índice de fertilidade, tá? Então, as pessoas até assim se surpreendem quando fala em relação ao solo da região amazônica. É um solo que não é fértil, tá? Ele não tem grandes nutrientes no interior do seu solo, né, de forma geral, porque existe um processo chamado aqui de lixiviação. O que é a lixiviação? É a lavagem da terra pela água da chuva. Então, como estamos em área equatorial, com florestas, o índice de pluviosidade, ou seja, as precipitações, né, as chuvas, são bem elevadas, tá? Então, essa água que lava constantemente o solo deixa ele infértil. Então, o solo da região amazônica, contrariando o que muitas pessoas acham, né, é um solo considerável aí com baixa fertilidade. Porém, o horizonte ali que está mais superficial, que é o horizonte orgânico, tá, que é a primeira parte ali do solo, da superfície, é uma parte mais fértil, tá? Por isso que temos aí a capacidade para suportar a floresta. Porém, essas áreas mais profundas são consideradas inférteis, tá? Com baixa, na verdade, não inférteis, mas com baixa fertilidade. Continuando. Vegetação perene. O que é uma vegetação perene? É aquela vegetação onde as folhas não caem totalmente, independente da época do ano. Então, você, como mora aí no domínio amazônico, já percebeu que não existe aquela parte do ano aqui onde as folhas caem totalmente, tá? Então, o nome disso é vegetação perene. E aqui também nós temos 3 classificações: mata de várzea, terra firme e igapó. O que é a mata de várzea? É aquela floresta que está sempre ali na parte seca, tá? Desculpa. Mata de várzea, parte do ano está seca e parte do ano está inundada. Então, é uma vegetação que sobrevive a 2 situações. Nós temos a terra firme, que é a parte do ano, que é a vegetação onde fica todo o ano ali seco, tá? E temos a igapó, que é aquela vegetação que sempre está ali em um ambiente aquático. Então, revisando, mata de várzea é a vegetação que está habituada tanto a épocas de cheias, né, que fica ali inundada, quanto a épocas de seca. Terra firme é aquela vegetação que sempre está em terra firme, sem estar inundada. E a mata de igapó, que é aquela vegetação que sempre está ali inundada. O latifoliada, que vem aqui após, quer dizer que as folhas das árvores da floresta amazônica, em sua grande maioria, são folhas grandes.
Então, vamos agora para o domínio morfoclimático da Caatinga. Então, vamos lá entender, tá? Vou marcar aqui para vocês, já no mapa, onde fica aí o domínio morfoclimático da Caatinga. No interior do Nordeste, tá? Lá no chamado sertão nordestino. Quais são as principais características da Caatinga? O relevo é depressão, também, tá? Áreas mais rebaixadas. O clima é semiárido. O que é um clima semiárido? O clima semiárido, ele antecede o clima desértico, tá? Então, é uma área também equatorial, tem uma situação natural ali de pouca chuva, tá? No caso, baixo índice de pluviosidade. Por que tem baixo índice de pluviosidades ali? Existe, né, um planalto aí na parte mais litorânea que impede que entre aí as massas de ar para poder, a umidade do ar para poder formar ali as precipitações, tá? Os rios aqui, eles são rios temporários. O que são rios temporários? Dependem aí do índice de pluviosidade, tá? Então, lá na Caatinga, não chove tanto como chove aqui na região amazônica, tá? Então, isso faz com que os lençóis freáticos não estejam sempre abastecidos, né? Então, tem uma escassez ali de lençol freático. Se eu comparo de água no lençol freático ali, né? Se eu comparo com o domínio amazônico, eu percebo que aqui tem uma quantidade de chuva maior. Então, consegue abastecer os rios, mesmo que passem uma quantidade aí considerável sem chuva durante o ano, tá? Que geralmente aqui é lá pelo mês de agosto. Mas lá na Caatinga, como o índice de pluviosidade é mais baixo, os rios se tornam temporários, que são aqueles rios que dependem totalmente aí de estar chovendo ou não. Quando está chovendo, eles se tornam rios cheios, parou de chover, como não tem um abastecimento tão eficiente do lençol freático, esses rios acabam secando. Em grande maioria, os rios lá da Caatinga são temporários, tá? Por isso que na classificação é colocado aqui como rios temporários. Ao contrário do domínio amazônico, o solo da Caatinga ele é rico, porque já não tem aquele processo que eu falei para vocês de lavagem da terra pela água da chuva tão frequente, tá? Vegetação arbórea, que são árvores maiores. Tem também vegetação arbustiva, que são árvores médias. E também tem vegetação herbácea, tá? Então, é bem mesclado aí. E as plantas, em sua grande maioria, são denominadas de acicofoliadas, que são plantas no qual suas folhas são em formatos de agulha. Vamos lá para o próximo. Mares de morro. Mares de morro, vou mostrar para vocês. Aqui nessa parte toda do litoral, tá? Vai desde o extremo norte do litoral até o extremo sul. Então, é o bioma que hoje em dia, o domínio morfoclimático, que hoje em dia está mais degradado. Existe apenas 7% restante aí do domínio morfoclimático mares de morros. Qual o relevo? Planaltos e serras, porque a parte do litoral brasileiro é uma parte onde tem maiores elevações. O clima é tropical úmido, tá? Passa por zonas aí tropicais e também tem uma umidade elevada por conta do litoral, dessa água do oceano que traz a umidade para o continente. Tem uma ampla rede hidrográfica e a vegetação, como falei para vocês, é a Mata Atlântica. E a Mata Atlântica é o domínio morfoclimático mais degradado aí do território brasileiro, com apenas 7% restante, tá? Tanto a fauna quanto a flora, tem muitas espécies aí que estão em extinção. Então, vamos para o próximo. Cerrado. O Cerrado aí que é o centrão do país, tá? Então, nós temos aí o centrão do território brasileiro, vou mostrar aqui para vocês. Cerrado aí, bem no centro. Então, o relevo do Cerrado é o Planalto e Chapadões, que são áreas mais elevadas. Clima é tropical, que é bem que está ali no centro do país, tá? O clima tropical, ele tem chuvas bem distribuídas, temperaturas um pouco mais elevadas, tá? E tem aí o seu índice de pluviosidade sempre na ativa, tá? Bastante chuvas também. A hidrografia tem uma vasta rede hidrográfica também, nasce de 8 a 12 bacias, é lá no centro-oeste que nasce de 8 a 12 bacias brasileiras hidrográficas. E aí, gente, tem também que chama atenção aqui os impactos ambientais que acontecem ali no domínio morfoclimático do Cerrado.
Então, a contaminação dos rios, abertura de rodovias, expansão das fronteiras agrícolas, tá? E queimadas. Lembrando que o Cerrado, que equivale ali boa parte do Centro-Oeste, é onde tem mais práticas ligadas tanto à agricultura quanto à pecuária, tá? Então, tem essa questão aí dos impactos ambientais. E o Cerrado é conhecido também como savana brasileira. Tem árvores de arbustos, que são árvores médias, e árvores mais baixas, tá? Então, a característica geral é assim. Domínio da araucária. Então, nós temos ali a araucária, no sul do país, tá? Essa parte aqui, marcando para vocês. O relevo, tem relevo ali de ondulado, terrenos montanhosos, tá? Desculpa. Não quer dizer que tem montanhas, tá, gente? São terrenos ali mais elevados e montanhosos, ou seja, mais altos, né? Tem algumas ondas na sua altimetria. Clima subtropical, que é um clima ali que está passando do trópico, tá? Então, por isso que ele tem uma temperatura mais baixa, tá? São regiões mais frias. Também tem grande poder hidrelétrico na sua hidrografia ali, tem a usina de Itaipu, de Furnas, que são usinas importantíssimas para o Brasil, principalmente a usina de Itaipu, tá? A usina de Itaipu, ela é uma usina hidrelétrica, tá? Que ela não é só brasileira, ela também tem ali com o Paraguai, porque está no Rio Paraná. Porém, ela tem a sua atividade bem voltada para o Brasil, está ali no sul do país. É uma usina hidrelétrica do Brasil, a mais importante aqui, num contexto aí de fornecimento de energia para o país, tá? Então, o solo é terra roxa e a vegetação mata dos pinhais e coníferas, ou seja, lá tem os pinheiros, tá? Pradarias, também um domínio morfoclimático do sul do país, também conhecido como pampas gaúchos, tá? E campanha ou campanha gaúcha. Relevo baixo e ondulado, clima temperado, tá? Ali para do subtropical para o temperado, que já está passando ali do trópico, também é um clima com vegetações rasteiras, tá? Também pode ser chamado de campos sulinos, aí pela própria imagem vocês conseguem perceber o porquê, né? É uma vegetação que tem ali bastante vegetação rasteira e herbácea, tá? Que são essas vegetações menores. A sua hidrografia também é bastante importante com a bacia do Uruguai. E nós temos aí as faixas de transição, tá? Então tem aqui dois mapas ali para ilustrar para vocês, né? Que as faixas de transição aparecem aqui em cinza, ó. O que são essas faixas de transição? Tá, gente? São faixas ali que tem tanto característica de um domínio morfoclimático quanto de outro, não são áreas bem definidas, né, relacionadas aos domínios. Então, nós temos aí as três principais, que é Pantanal, tá, que nós temos aí aqui na letra C, nesse outro mapa. Nós temos também o Agreste, que é lá ali próximo ao litoral, e nós temos a Mata dos Cocais. E aí, o Pantanal, ele estende-se pelo estado do Mato Grosso do Sul, o clima é tropical, típico ou semiúmido. Lá existe uma vasta diversidade, tanto de fauna quanto de flora, tá? É um espaço riquíssimo nesse contexto. Nós temos a Mata dos Cocais, que abrange os estados do Piauí e do Maranhão. O clima é tropical, típico ou semiúmido. Nós temos o Agreste, transição entre a zona da mata a leste com clima tropical litorâneo úmido e mata tropical atlântica, tá? Então, próxima aí do sertão nordestino. E também, essa faixa de transição do Agreste tem muita influência do domínio morfoclimático da Caatinga. Sabendo de tudo isso, já conseguindo ali identificar onde ficam os domínios morfoclimáticos brasileiros, vamos aqui retomar a questão, tá? Então, a questão diz: a degradação do bioma ocupado por 10 estados, mais o Distrito Federal, tá? Então, importante saber também, ó, 10 estados mais o Distrito Federal. Estou falando aí de centro-oeste do Brasil. Então, é o centro-oeste do nosso país. Continuando, já é responsável pelo mesmo nível de emissões de gás carbônico da Amazônia. Mais ainda, 12 mil espécies teriam simplesmente desaparecido, enquanto a desertificação e o avanço de culturas agressivas, tá? Quando eu falo de culturas agressivas, eu estou falando de
plantações, tá? Da agricultura, como da cana-de-açúcar, só aumentaram. Então, está falando aí que é no centro-oeste do Brasil, porque fala do Distrito Federal, está falando sobre o avanço da cultura, das plantações. E aí o comando da questão diz: o texto refere-se a uma calamidade ambiental que vem se instaurando, letra A, na Caatinga. Caatinga é no interior do Nordeste, então não tem como ser. Letra B, Cerrado? Sim, porque nós estamos falando de centro do país e estamos falando aí sobre o avanço da agricultura, que é bem presente no Cerrado. C, Pantanal? Não, o Pantanal é uma faixa de transição que está ali para o Mato Grosso. D, na Mata Atlântica? Também não. Práticas de agricultura até acontece ali no litoral brasileiro, mas não com tanta frequência como no centro-oeste. E letra E, na Amazônia? Também não, porque aqui fala, cita o Distrito Federal e ele está no centro-oeste do país. Então, agradeço você pela atenção. Até a próxima!